Amém. Vocês estão com a sua Bíblia ou com o telemóvel? Onde está a sua Bíblia? Pegue ele na sua mão, vamos fazer uma declaração antes em fé. Amém? Todos com ele na mão? Amém. Diz assim: essa é a palavra de Deus. Amém. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam a declaração que vocês acabaram de fazer? Vocês acabaram de reconhecer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia com a palavra de Deus, nós olhamos de uma forma diferente. Essa semana que passou agora, teve um amigo meu, que por acaso não é cristão, e sequer acho que nem acredita na Bíblia, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: Gui, me responda por que a Bíblia ela ainda é atual nos dias de hoje. E aí o que eu disse para ele foi: a Bíblia não é simplesmente um livro. Ela é a palavra de Deus. E porque ela é a palavra de Deus, existe um poder no que tem escrito nela. Não é simplesmente algo que nós lemos, mas é algo que nós podemos desfrutar, é algo que nós podemos colocar em ação. É como se fosse um livro que nos desse comandos. Sabe, eu trabalho com a área informática, e muitas vezes, para você aprender na área informática, você tem algumas linhas de comando. E quando você executa essa linha de comando, existe um resultado. Então, se você quer que apareça uma informação no ecrã, você digita uma linha com a informação que você quer que apareça, e ao executar aquele comando, aquela linha aparece. Da mesma forma, a palavra de Deus é assim nas nossas vidas, são comandos. E quando eu coloco esses comandos em ação, algo acontece. E por isso ela é tão atual nos dias de hoje, porque ela era atual no passado, ela é atual hoje e vai continuar sendo atual. Amém? Porque é espírito e vida. Quando nós olhamos simplesmente como um texto, você pode ler de capa até a outra capa, e você vai perceber, na verdade, que se você ler apenas no seu conceito natural, você vai se tornar uma pessoa culta, porque aqui tem vários conselhos que uma pessoa ficaria sábia só de ler. Mas se você pegar um versículo deste e colocar em prática na sua vida, você vai ver o poder de Deus em operação. Porque o Espírito entra em operação para que a palavra de Deus se cumpra. Porque nós sabemos que isso é a palavra de Deus. E quando nós sabemos que é a palavra de Deus, quando nós reconhecemos isso, todo o universo foi criado com o poder da palavra de Deus. E quando nós podemos usar a palavra de Deus ao nosso favor, o universo pode ser modificado para nós. Amém? E eu quero que vocês abram comigo em Mateus, no capítulo 8, no verso 1. Acredito que nós já lemos esse texto em alguns tempos, algumas outras ministrações atrás, é um texto bem conhecido, que fala sobre cura divina. Nós estamos essa semana no tema sobre cura divina. Amém? E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Todos acharam? Mateus, no capítulo 8, verso 1. Pedi para todos abrirem e eu esqueci de abrir, mas amém, vamos lá. Diz assim: ora, descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Em algumas outras versões falam: pode curar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então a Jesus, deu um comando para que ele não dissesse sobre aquele milagre até que chegasse o momento oportuno daquilo. Mas vemos aqui que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. Ou seja, nós estamos aqui identificando que a vontade de Jesus era que ele fosse curado. Porque o leproso ele pergunta: se for da sua vontade, me cura. E Jesus fala: quero, seja curado. Amém? Abra agora sua Bíblia lá, por favor, em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Amém? Tem alguém ainda abrindo? Glória a Deus. Hebreus capítulo 1 diz assim, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A expressão exata de quem? Do próprio Deus, do ser do próprio Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. O texto aqui em Hebreus está falando sobre Jesus e está dizendo que Jesus é a expressão exata do resplendor da glória de Deus. Ou seja, se você quer conhecer Deus, se você ainda tem alguma dúvida de quem é Deus, olhe para Jesus. Amém? E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que, primeiro, Jesus queria curar aquela pessoa. Era desejo de Jesus que aquela pessoa fosse curada. Ou seja, eu posso partir desse princípio que o desejo de Deus é que a pessoa fosse curada. Amém? Mas se você ainda tem dúvida sobre se Jesus era o resplendor da glória de Deus, abra agora a sua Bíblia em João, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler vários textos, amém? Glória a Deus. Em João, no capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Aí você pula lá para o 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O texto aqui está dizendo que Jesus e Deus é como se fosse a mesma pessoa, amém? Assim como nós somos um ser trino, ou seja, nós temos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. A Trindade também é assim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os três são um só. Eu não consigo separar os três como eu quero, a qualquer momento. Não, nesse momento eu sou só alma. Não, o meu corpo também reage. Não, nesse momento eu sou só espírito. Não, enquanto eu habitar no meu corpo, eu também exerço dessa forma. Assim também, Jesus e Deus é uma mesma pessoa, nesse contexto. E desta forma, então, eu posso garantir para vocês que a vontade de Deus é que todo homem seja curado. Né? Ou seja, nós lemos lá em Timóteo que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, que chegue ao amadurecimento, que se torne maduro. E o que é se tornar maduro? É você conhecer cada vez mais o seu Pai, conhecer quem o criou. E da mesma forma, quanto mais eu conheço quem me criou, quanto mais eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, mais eu tenho a certeza de que Deus é bom, de que Deus não mata ninguém, que Deus não coloca doença em ninguém para tratar com ninguém. Isso não é plano de Deus. Porque tudo o que Deus faz é perfeito e tudo há um fim proveitoso para o seu propósito. Então, se Deus colocasse uma doença em você, o objetivo dele era que você morresse. Então, não adiantava nem você orar, falar assim, Deus me cura, porque não é vontade dele. Mas nós vemos aqui que a vontade dele é que você seja curado. Sabe, quando nós olhamos para o homem no Éden, quando Deus o criou, Deus não colocou nenhuma doença. Ele era são, ele era perfeito em todas as áreas, ele dominava tudo. Ele conseguia controlar o clima, para que não precisasse ficar resfriado, igual muitas vezes nós ficamos por conta dessa troca de clima que acontece muitas vezes. Ele controlava tudo. Ele poderia controlar a temperatura da água, se ele quisesse, por exemplo, entrar num rio. Ele tinha um controle sobre todas as coisas. Mas o homem abriu mão disso. Ele foi enganado pela serpente e abriu mão disso. E agora, então, no mundo, há um novo rei, que assumiu esses poderes que antes era do homem, Satanás. Então, aquela criatura, ou seja, nós fomos criados para governar o mundo, para ter controle sobre tudo. Mas Adão abriu mão disso. E agora, como Satanás entra, Satanás agora tem esse domínio sobre isso. E da mesma forma, o homem, como ele pecou, ele agora é afligido por Satanás. Satanás coloca as enfermidades na vida dele, Satanás coloca a falta na vida da pessoa. Ou seja, até aquele momento não existia isso, mas agora existe. Mas glória a Deus, porque Jesus veio. E porque, assim como o pecado entrou por um único homem, ele também saiu por intermédio de Jesus Cristo. E no momento em que o pecado sai, no momento em que nós não somos mais pecadores, mas agora nós somos justiça de Deus, nós podemos desfrutar de uma vida em intimidade com Deus, nós podemos desfrutar de uma vida em prosperidade, mas nós podemos também desfrutar de uma vida em saúde divina. Amém? Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Isaías, no capítulo 53, também é um texto muito bem conhecido, que Isaías, inspirado
pelo ensino profético, pelo Espírito Santo, como ele era um profeta, ele escreve sobre como seria a vinda de Cristo, o seu sacrifício na cruz, e o que isso nos traria. E lá no verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, nós precisamos ter muita atenção ao texto. A palavra fomos, ela está na conjugação do verbo passado. Ela não está dizendo, você será curado, ou você será sarado. Ou então, você pode ser sarado ou você pode ser curado. Ela fala, nós fomos sarados. É algo que nós já somos. É algo que nós já temos como propriedade. Sabe, e assim como eu disse lá no início, sobre um comando que nós damos a um computador, a uma máquina, e esse computador reage, da mesma forma, se nós declararmos essas verdades sobre as nossas vidas, isso acontece, porque há um poder na palavra de Deus. Quando eu declaro que eu sou sarado pelas pisaduras de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, eu coloco em ação o que a palavra me garante que eu já sou. Amém? Sabe, muitas vezes nós temos pensado, de inúmeras vezes, que, não, talvez a cura dependa de um ministro internacional, ou dependa que o pastor ore por mim, ou dependa que o próprio Cristo desça do céu e apareça para mim para que eu possa ser curado. Mas a cura não depende disso. A cura, ela depende primeiro de fé. É claro que nós sabemos que existem momentos em que a operação dos milagres são tão fortes e evidentes que, independente se você crê ou não, você pode ser curado. Amém? Porque Deus, quando quer, Ele vai mostrar que Ele está presente e que Ele opera através dos dons. Mas, da forma natural ou correta que todo cristão pode exercer, você precisa ter fé. Assim como você tem fé para acordar todos os dias e crer que o seu ônibus, que o seu autocarro ou que o seu metro vai passar no horário que está dizendo no site que ele vai passar, você tem fé. Por que você acredita num site ou você acredita, às vezes, num papel que foi colocado em um local, dizendo, não, o autocarro vai passar, o metro vai passar aquele horário. Mas muitas vezes você não acredita na palavra de Deus. Sabe? Da mesma forma que você tem fé para essas pequenas coisas, para você ter fé que você consegue acordar num dia e que você vai ter água quente na sua torneira, ou que você, muitas vezes, isso chega a ser inconsciente. Você muitas vezes levanta e sequer pensa se vai ter água quente ou não, porque você sabe que vai ter. Da mesma forma, a nossa vida cristã tem que ser dessa forma. Da mesma forma que quando algo vier para a sua vida, você precisa reagir contra isso. Toda vez que chegar um sintoma de doença sobre a sua vida, você precisa colocar em prática o que você está aprendendo. Aquilo que Deus está dizendo sobre você, que você já é curado. E você precisa ter fé nisso. A grande chave para tudo na nossa vida cristã é termos fé. Para que nós possamos reconhecer a Jesus como nosso Salvador, qual é o primeiro passo? Crer nele, ter fé que ele é o Filho de Deus. Se eu tenho fé para crer que ele é o Filho de Deus e que os meus pecados foram salvos, os meus pecados foram limpos e eu fui salvo, da mesma forma é a mesma fé, o mesmo esforço que você tem para a cura é igual. Só que muitas vezes nós trazemos pensamentos errados para a nossa mente. Muitas vezes nós deixamos aquilo que o diabo está anunciando entrar na nossa mente como se fosse uma verdade. Mas o que eu posso dizer para você é que o diabo é um mentiroso. A Bíblia diz isso, que o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Então, tudo aquilo que ele faz é mentira, tudo aquilo que ele anuncia é mentira. E quando essas mentiras tentam entrar na sua vida, você precisa estar convicto na palavra, que é a verdade. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de uma mente, talvez, contaminada. Mas tenha fé em Deus, tenha fé naquilo que Ele lhe prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E assim como uma linha de comando, novamente eu reforço, se você colocar em operação isso que eu estou lhe dizendo, funciona. Porque fé funciona. Isso é para qualquer área na sua vida. É claro que muitas vezes você vai precisar, assim como você quando começa a treinar, ou você precisa ir ao ginásio, muitas vezes você olha pessoas que estão levantando num supino, numa barra, sei lá, 50 ou 100 quilos de cada lado, e você fala, uou, quero um dia chegar assim. Mas se você tentar levantar já os 100 quilos de imediato, talvez você não consiga. Porque você ainda não treinou o suficiente, você ainda não se esforçou naquilo. Mas quando você começa a treinar com 5 quilos, na próxima semana aqueles 5 quilos já não é mais suficiente, porque aquilo para você já é algo natural. Você coloca 10, depois 15. Quando você vê, às vezes você já está levantando 150 quilos e você nem percebeu aquilo.
E da mesma forma, a nossa fé é algo que nós precisamos exercitar diariamente, nas pequenas coisas, diariamente, para que quando chegarem as grandes coisas, a nossa fé possa estar preparada para que nós colocarmos ela em operação. Amém? Segundo, seja persistente em sua mente. O mundo muitas vezes trará verdades naturais para dizer que algo é contrário à palavra. Mas uma das coisas que talvez você, não sei se vocês, se tem alguém aqui que já cursou direito, ou é advogado, ou já é dessa área, uma das coisas que você aprende talvez no primeiro semestre de direito, eu falo porque isso eu cheguei a estudar na época, é sobre a hierarquia das leis. Nós temos no topo, o que eles chamam de Torre de Kelsen, nós temos no topo, normalmente num conceito basicamente ocidental, ou da maioria da civilização, das pessoas que são civilizadas, digamos assim, nós temos no topo o que a gente chama de Constituição Federal. Essa Constituição Federal, aqui em Portugal tem, no Brasil tem, na França tem, é um conceito no qual diz quais são os seus direitos e quais são os seus deveres perante a nação, perante a tudo. Abaixo disso, você vai ter as suas leis distritais ou leis estaduais, depois disso, suas leis municipais, e assim por diante, que eles chamam de leis orgânicas. Mas entenda que uma lei que está aqui embaixo, imagina, uma lei orgânica, ou uma lei, por exemplo, de uma junta de freguesia. Imagina que o presidente da junta de freguesia diz que agora é proibido as pessoas andarem sem máscara nas ruas. Por exemplo, isso é uma lei que ele pode colocar na sua junta de freguesia. Mas imagina que essa lei está ferindo um princípio da Constituição Federal. Essa lei se torna nula. Ela não tem poder. Da mesma forma, quando nós estamos falando sobre leis naturais, muitas vezes pode chegar um relatório para você, dizendo que você realmente tem uma doença. Pode ser que às vezes você tenha um cisto, pode ser que você tenha um câncer, às vezes você está com a coluna toda torta, às vezes você pode estar com um músculo ou um tendão rompido. Isso são verdades naturais, nós não negamos isso. Assim como nós não negamos, no exemplo que eu dei, que essa lei existia, que era proibido. Mas nós precisamos entender que existe uma lei superior, que é a palavra de Deus. E nela diz que você é curado. E como ela diz que você é curado, essa lei aqui embaixo se torna nula. E você pode agora exercer em fé aquilo que a Constituição diz. Da mesma forma, nesse exemplo que eu dei, se você for multado ou se acontecer algo com você, nessa lei você pode recorrer a um tribunal superior dizendo, olha, essa lei é inválida porque não tem nada que diz na Constituição Federal. Da mesma forma, se a doença, por acaso, o sintoma chegar na sua vida, e você tiver esse relatório, você simplesmente fale para ela, você não tem legalidade para estar na minha vida, porque existe uma verdade superior que me garante que eu já sou sarado, que eu já sou curado, porque Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mente diariamente com essas verdades, porque todas as vezes que chegar um ataque à nossa mente, nós precisamos responder este ataque com fé. Responder este ataque com uma palavra, responder esta palavra com uma verdade. Amém? Quando Jesus foi indagado aqui, se quiseres, cura-me, ele falou, o quê? Quero, seja curado. Da mesma forma, se chegar alguma dúvida para você, você precisa responder a isso. Porque se você não responde, isso começa a ficar na sua mente. E aí a próxima pergunta que vem que você não responde, ela vai se juntando. E peço desculpa. É como se fosse um puzzle. Quando você menos perceber, já tem uma caixa lá dentro. Mas se você responder a cada um desses questionamentos ou dessas questões, e você colocar elas no devido lugar, dizendo, você precisa se sujeitar à palavra de Deus, porque existe um comando superior de Deus que diz que eu posso andar em saúde divina. Esse é o desejo de Deus. Deus não deseja ver ninguém doente. É claro que nós sabemos que muitas vezes nós nos expomos a situações que Deus não queria que nos expuséssemos. Às vezes por medo, às vezes nós trazemos consequências de atos errados. Se eu fizer uma alimentação errada, Deus é culpado de eu pegar uma diabetes? Ou eu ficar com colesterol alto? Não. E eu tenho o poder para executar e dizer, diabetes, saia do meu corpo? Tem, porque se você exercer fé, ela funciona. Mas perceba que muitas vezes você pode estar violando uma lei natural, no qual existem princípios que nós não precisamos ferir. Sabe, nós precisamos ter uma vida regrada, sim, nós precisamos nos alimentar bem. Se está frio, eu não preciso ficar saindo lá sem camiseta ou sem agasalho, falando, não, porque eu sou curado e nada vai acontecer. Não, porque aí você está fazendo o quê? Você está querendo provar a Deus naquilo que Ele disse.
Ou seja, você está tentando fazer algo que Jesus não fez. Porque Jesus, quando foi tentado no deserto, Satanás falou para ele, olha, se tu és mesmo filho de Deus, lança-te do monte, porque ele lançará os teus anjos para o guardá-lo. E ele falou, de maneira nenhuma tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, não é... E é claro que se ele caísse, ou se ele se lançasse, os anjos do Senhor o guardariam, porque não era o propósito dele morrer naquele momento. Mas entenda que ele não fez isso com o objetivo de tentar a Deus. Da mesma forma, nós também não vamos nos expor a situações no qual nós podemos nos precaver, não podemos nos proteger. Mas imagine que, por exemplo, você precisa orar para uma pessoa, você precisa alcançar uma pessoa no qual, se você sabe que se você orar por ela, talvez você ficaria infectado, ou você teria um problema. Nesse sentido, eu garanto a você que a proteção de Deus irá te proteger de qualquer doença, de qualquer exposição. Porque existe uma verdade absoluta acima, te garantindo isso e te protegendo. Amém? Glória a Deus. Um dos temas, talvez, que muitos cristãos confundem, e eu percebo muitas vezes isso em vários fóruns, que às vezes eu vejo, muitos questionamentos, são as pessoas usando o exemplo de Jó para justificar que Deus colocou uma doença. Né? E eu posso abrir vários textos aqui para dizer para você também, no Antigo Testamento, que as pessoas, tudo que elas viam de sobrenatural, elas falavam que era o Senhor. Mas nem tudo que era sobrenatural era do Senhor. Mas entenda que, antigamente as pessoas, eu falo antigamente, antes de Cristo, elas não tinham a percepção de quem era Deus. Então, qualquer ato sobrenatural, ou qualquer ato que fugisse do contexto natural deles, era Deus. Porque, como eles não conseguiam fazer aquele ato, aquilo deveria ser algo divino, ou deveria ser algo extremamente espiritual. Mas percebe que Jó, ele atraiu todas aquelas situações para a sua vida. Abra, por favor, lá comigo em Jó, no capítulo 3, verso 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Jó fica antes de Salmos, no Antigo Testamento, que é fácil de achar. Salmos normalmente é bem no meio da Bíblia. Amém? Todos acharam? Diz assim, Jó capítulo 3, verso 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Já me vem grande perturbação. Sabe, aqui você pode ler depois em casa o livro inteiro de Jó, e você vai ver que ele comeu literalmente o pão que o diabo amassou, pisoteou, cuspiu, chutou para o lado, ainda deu para ele comer, ele comeu e se lambuzou naquele pão. De tanta desgraça que aconteceu na vida dele. Se você achar um dia que talvez você está passando por um perrengue, alguma situação complicada, vá lá para Jó que você vai ver que tem coisas muito piores que podem acontecer. Mas percebe que aqui, obviamente, nós entendemos que muitas pessoas falam, houve uma vontade permissiva de Deus. Sabe? E não é bem uma vontade permissiva, mas é o seu livre-arbítrio. Se você quiser se expor, ou se você não quiser aceitar a Cristo, é uma decisão sua e Deus vai respeitar, porque Ele não quer robôs, Ele não quer uma pessoa que o siga por obrigação, mas alguém que o siga realmente com o coração, com vontade. Então, obviamente, a pessoa tinha livre-arbítrio. Mas aqui, Jó, ele mesmo reconhece, aquilo que temo, ou aquilo que eu temia, me sobreveio. Ou seja, tudo isso que aconteceu na vida de Jó era o que ele tinha medo que acontecesse na sua vida. O medo, muitas vezes, pode trazer para você uma situação descontrolada na sua vida. Por isso que nós falamos que nós somos seres espirituais, da fé, e nós não somos daqueles que retrocedem, nós não temos que ter medo. Quem tem que ter medo é o diabo quando nos vê, e não nós. Amém? Mas percebe que aqui ele fala claramente, aqui ele não tá, é claro que ele fala, o Senhor deu, o Senhor tirou, por quê? Novamente, na cabeça dele, tudo aquilo que estava acontecendo, como não era algo natural se passar, era como se fosse Deus, mas não era Deus, porque aqui mesmo ele já está afirmando que ele receava isso, e ele trouxe isso para a sua vida. Mas percebe agora, o próprio livro de Jó, você vai avançar lá para o final do livro, capítulo 42, versos 10. Jó 42, no 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Percebe que mesmo não tendo sido Deus o colocado nessa situação, Deus foi lá e o tirou dessa situação, e o transformou a vida de Jó, transformou aquela situação que ele tinha, transformou aquela situação, você pode depois ler o livro, e realmente ele foi abandonado pelos filhos, pela mulher, pelos amigos, perdeu tudo, ele
a Bíblia fala que ele tinha alguma doença no corpo, provavelmente na pele, que ele se coçava com cacos de telha ou de barro, pra você ter a noção do desespero da pessoa. Mas a Bíblia fala que o Senhor mudou a sorte de Jó. A partir do momento em que Jó realmente percebeu, ou seja, ele não tinha mais medo, obviamente, porque já tinha acontecido tudo aquilo de desgraça que ele já tinha imaginado que pudesse acontecer, mas o Senhor mudou a sorte dele. Mesmo não tendo o Senhor o colocado na doença, mesmo não tendo o Senhor o tirado todas as coisas que ele tinha, o Senhor transformou a vida de Jó, e agora Jó tinha não só tudo aquilo que ele já tinha, como agora o Senhor tinha dobrado. Da mesma forma, eu posso garantir para você que se o diabo tirou algo da sua vida durante esse tempo, ou até mesmo antes de você conhecer a Cristo, eu garanto a você que a partir do momento em que você aceitar a Cristo e o reconhecer como Salvador, e andar nessas verdades, você vai ser não só restituído, mas como você vai receber o dobro na sua vida. Aleluia! Sabe, irmãos, essas verdades, quando mais nós nos expomos a ela, mais a nossa vida é mudada e transformada. Muitas vezes você pode, às vezes, ouvir e falar assim, mas é porque talvez o Guilherme já tem 10 anos de igreja ou 15 anos, para ele pode ser natural. Não é. Diariamente nós somos expostos. E se você, como eu dei o exemplo do ginásio, se você fica uma semana sem ir no ginásio, você começa a ficar fraco. Quando você vai chegar novamente ao ginásio, você vai tentar puxar aquele peso que você conseguia antes, você vai ter que gerar um esforço maior, ou você vai sentir muitas dores. Se você ficar agora um mês sem ir no ginásio, o esforço acaba sendo maior. Se você ficar um ano sem ir no ginásio, provavelmente você já nem consiga mais levantar aquele peso que você antes fazia. Da mesma forma, a nossa vida em fé é diária. Nós precisamos nos exercer diariamente, nós precisamos nos alimentar diariamente, nós precisamos renovar a nossa mente diariamente. Porque se eu deixo de fazer isso um dia, no outro dia eu posso estar mais fraco. Mas quanto mais eu treino, quando mais a minha mente é exposta a essas verdades, quando mais a minha fé é posta em ação, quanto mais eu exerço a minha fé, mais eu me torno sensível e capaz de seguir a minha vida, seguir os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Sabe, eu estou lendo um livro por conta da escola ministerial, que é Sim, Senhor, ou Diga Sim, do Rick Renner, se não me engano. E ele estava contando um pouco sobre a vida de Paulo e os sofrimentos de Paulo. Sabe, tem sofrimentos em que Paulo menciona na Bíblia, que no livro de Atos não foram descritos. Né? Ele fala que ele sofreu três náufragos, mas a Bíblia fala só de um. Ou seja, ele sofreu outros 2 que não foi detalhado, não foi explicado com detalhes. Mas Paulo mencionou que ele naufragou 3 vezes. Sabe, e esse foi um dos pontos que me chamou bastante atenção, porque quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, aéreo, e se compara ao mesmo, na época, um acidente de barco, a pessoa gera normalmente um trauma. Né? Recentemente no Brasil teve um casal que é bem famoso lá, que é o Luciano Huck e a Angélica. Eles sofreram um acidente aéreo, no qual quase morreram ele e os filhos deles. E eu lembro que uma entrevista, alguns anos depois, da Angélica, falando que ela ainda tinha muito medo e ela evitava todas as vezes possível de entrar no avião, por conta daquele trauma. Mas percebe agora o seguinte, ela sofreu um acidente aéreo. A Bíblia fala que Paulo sofreu 3, e nenhuma dessas situações parou Paulo. Mas por quê? Porque diariamente ele era exercitado, diariamente ele sabia o que ele precisava fazer, e ele corria para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos ser assim na nossa vida. Sabe, nós precisamos nos exercitar diariamente para que nós sejamos encontrados assim como Paulo. Pessoas que, apesar de passar por adversidades, de passar por situações, não ser as situações e não ser as adversidades que vão nos parar. Sabe, você pode estar passando por um breve e momentâneo período de uma doença, mas eu declaro cessando isso na sua vida e você saindo daqui curado em nome de Jesus. E essas doenças, ou tudo isso que o diabo pode tentar lançar na sua vida, nada vai te parar. Pelo contrário, vai servir de ferramenta para que você possa alcançar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Números, no capítulo 21. Números capítulo 21, nós vamos ler do verso 8 em diante. Só para vocês entenderem o contexto aqui, o que estava acontecendo. As pessoas tinham acabado de sair do Egito, e elas estavam andando rumo a Canaã, a terra prometida. E o povo, como ele era, sabe, assim, super crente, animado, estavam murmurando todos os dias, né? Ou seja, totalmente contrário.
E eles estavam dizendo que eles sentiam falta do Egito, porque lá no Egito eles comiam carne. Mentira, porque escravo não comia nada, né? Já dá para perceber por aí. E várias outras coisas. E o que aconteceu? Durante essas murmurações, ou seja, essas murmurações geraram uma situação para eles. Começaram a surgir serpentes no meio do povo durante a caminhada, e eles eram picados, e muitas pessoas morreram. Se você ler o texto completo, você vai perceber isso. E eles vieram desesperados a Moisés, dizendo, Moisés, arruma uma solução para a gente. Nós estamos morrendo e nós precisamos de socorro. E no verso 8 diz assim, disse o Senhor a Moisés, faça uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Ou seja, todo aquele que fosse picado por uma serpente ou por uma cobra, ao olhar para aquela serpente de bronze que foi construída, ela seria curado. E da mesma forma fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Quero que você imagine o seguinte, ele tinha como se fosse um cajado e no topo dela tinha uma serpente. As pessoas que eram picadas, ele levantava a pessoa de onde ela estava, ao olhar para aquela serpente, ela era sarada, ela era curada, porque foi uma ordenança de Cristo. Agora, se você for lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 4, se eu não me engano, João 3, 4. João. Mais para frente, na verdade. No João capítulo 3, ele está dizendo aqui, Jesus está falando com Nicodemos, que era um grande estudioso da época. Ele estava falando sobre como é viver a vida no Espírito, como que era você realmente entender as coisas. E o que é engraçado aqui é que Jesus está discutindo com esse mestre, e ele está falando o seguinte, se eu estou lhe dizendo coisas naturais e você não está a perceber, imagina quando eu começar a dizer coisas espirituais, aí que tu não vai entender mesmo nada. E sendo um mestre, para ele era muito confuso, ou seja, as palavras de Jesus não estavam sendo percebidas facilmente por ele, ou seja, ele não estava entendendo. Mas uma parte importante do texto é que ele coloca assim, no 13 em diante, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, Jesus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Sabe, percebe que no texto que nós acabamos de ler lá em Números, as pessoas, somente de olhar para a serpente, elas eram curadas. E da mesma forma, João está dizendo aqui na referência, que da mesma forma o Filho do Homem deveria ser levantado no madeiro, para que todas as pessoas que crescem nele tivessem a vida eterna. E o contexto de vida eterna é ser sarado, é você ser suprido em todas as áreas da sua vida, sabe? E da mesma forma, assim como Jesus foi exposto a um madeiro, e somente nós de olharmos aquele sacrifício e cremos no sacrifício que ele fez, nós também podemos ser curados. Assim como o povo no Egito foi, as pessoas que estavam sendo picadas, simplesmente pelo fato de olhar naquela serpente, elas eram curadas. A Bíblia fala agora que se nós olharmos para o sacrifício de Cristo e reconhecermos o sacrifício dele, nós também somos sarados. É o mesmo comportamento, é a mesma direção, a mesma inclinação. O que eu quero dizer para você é, reconheça o sacrifício de Cristo, no qual ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E da mesma forma, eu quero que você tenha isso de convicção no seu coração, sabe? Que você realmente exerça a sua fé. E que toda vez que surgir uma dor de cabeça, toda vez que surgir uma dor muscular ou qualquer coisa que aconteça na sua vida, não recorra ao remédio primeiramente. Amém? Eu creio que o remédio é bênção. Eu creio que muitas vezes as pessoas precisam do medicamento para que algo químico possa ser reajustado. E não estou anulando isso. Não estou dizendo para você deixar de tomar o seu remédio. Mas exerça a fé primeiro. Exerça a fé porque funciona. E você vai ver que quando você fizer isso pela primeira vez, você não terá mais dor de cabeça. Sabe, um texto muito engraçado, que em um dos livros do irmão Reagan que eu li, que ele fala sobre isso. Que ele tinha muitas dores de cabeça. E ele era uma pessoa que pregava muito sobre fé. E um dia ele falou assim, eu vou exercer fé. E essa dor de cabeça vai ter que sair. E naquele momento que ele exerceu a dor de cabeça, realmente foi embora. Porque ela não tem legalidade para estar na vida dele. Mas nesse mesmo texto ele fala que depois de alguns meses, ele já não, há muito tempo ele já não tinha dor de cabeça, veio uma dor de cabeça. E a primeira coisa que ele foi fazer na época foi pegar um medicamento. E quando ele pegou o medicamento, o Espírito Santo falou o seguinte, exerça a sua fé. E ele percebeu que e aí é um ponto interessante, porque muitas vezes o nosso natural, porque anos nós somos treinados a fazer algo sempre da mesma forma, nós precisamos mudar isso. E da mesma forma como aconteceu com o irmão Reagan, ele foi guiado pelo Espírito, ele falou assim, não, eu não vou tomar o medicamento porque eu vou exercer fé. Ele exerceu fé e foi curado. Amém.
Da mesma forma, eu quero incentivar você, tenha as suas experiências. Eu não estou dizendo que uma experiência aqui é uma doutrina, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus funciona. Tenha você as suas experiências, exerça fé na sua vida, porque funciona. Amém? Glória a Deus. O louvor, se quiser subir. Sabe, irmãos, mas assim, só é possível nós reconhecermos esse sacrifício se nós realmente identificarmos ele em Cristo. E para isso eu preciso realmente reconhecer o sacrifício de Cristo. E assim como eu disse para você que o sacrifício de Cristo ele lhe traz cura, ele também lhe traz salvação, ele lhe traz remissão de pecados. Amém? E o que eu quero dizer é o seguinte, se você ainda não teve a oportunidade de reconhecer a Jesus, se você ainda não o reconheceu como seu Salvador, como o seu Senhor e Salvador, faça isso. E você agora vai desfrutar de uma vida em plenitude, você vai desfrutar do sozo de Deus. Amém? Aleluia. E isso é só um dos pontos que nós podemos desfrutar dentro da salvação. A cura, se você parar num contexto geral, a cura, na verdade, é a ponta mínima daquilo que você poderia exercer ou desfrutar de tudo aquilo que Deus te garantiu. Sabe? Mas hoje nós, como cristãos, como pessoas que são realmente filhas de Deus, nós podemos manifestar hoje o reino de Deus. Nós podemos trazer coisas que nós deveríamos desfrutar somente lá no milênio, ou somente depois que Cristo voltasse pela sua segunda vez, mas nós podemos desfrutar hoje. Nós podemos realmente manifestar hoje no nosso corpo, um corpo incorruptível, a doenças, a enfermidades, porque a palavra nos garante isso. Amém?